Aqui. Boa noite a todos e todas. É com imensa alegria que nós damos início, então, ao primeiro seminário online de estudos interdisciplinares, organizado pelo Centro de Estudos Interdisciplinares. O meu nome é Everton, sou presidente do Centro de Estudos Interdisciplinares, e nessa noite é motivo de bastante alegria a gente poder estar aqui hoje compartilhando um pouco de conhecimento, né? O primeiro seminário, ele surge de uma ideia, né, de uma proposta do Centro de Estudos Interdisciplinares, que é a divulgação do conhecimento científico a partir de pesquisadores jovens. A ideia de pensar um centro de estudos interdisciplinares em uma cidade de fronteira, localizada na metade sul do Rio Grande do Sul, é justamente porque nós nos encontramos longe dos grandes centros e que nós nos sentimos muitas das vezes distanciados dos debates que acontecem nos grandes centros, nas cidades, nas capitais e nas universidades mais antigas. Então, essa proposta do Centro de Estudos Interdisciplinares, ela surge no sentido de construir um espaço acadêmico de divulgação científica para que todos e todas nós possamos crescer juntos e vivenciar esse ambiente acadêmico. Hoje, nós realizamos, então, um sonho, que é promover o primeiro seminário. As atividades começaram às 8 horas da manhã, né, e nós nos estendemos até quarta-feira à noite para pensar um pouco da produção do conhecimento, para pensar um pouco dos desafios que as ciências humanas e sociais estão enfrentando no momento qual nós estamos passando. Primeiro, porque nós estamos vivenciando uma pandemia. E segundo, pelos desafios que vêm sendo colocados pelo atual governo e pelos governos que querem a extinção, né? Ou menosprezar e colocar a área das ciências humanas e sociais aplicadas em um espaço subalterno, né? E isso nós entendemos como pesquisadores jovens, como pesquisadores iniciantes, que nós não podemos aceitar. Então, eu trago para vocês agora um pouco da história do Centro de Estudos Interdisciplinares. Ele foi um projeto que surgiu no ano de 2018, com alunos finalizando a graduação e pensando como é que nós vamos nos inserir, né, dentro do mercado de trabalho, mas sem esquecer desse espaço acadêmico, né? E nós também gostaríamos de contribuir um pouco com esse debate também dos jovens pesquisadores, e principalmente aqueles que foram criados, né, aqueles que estão em universidades criadas a partir do Reúne e as universidades interioranas. Então, nós pensamos na proposta de uma revista científica que se propõe a fazer essa divulgação científica com um olhar principalmente aos alunos que estão ali na graduação ou iniciando a pós-graduação, o lato sensu ou o mestrado, e também pensar também como nós podemos debater, né? Considerando que os recursos para que a gente possa se deslocar para os eventos são cada vez mais escassos. Então, a proposta do centro era fazer esse debate numa plataforma digital, e agora, com a pandemia do Covid, nós colocamos em prática esse sonho, que era fazer esse debate. Hoje, o Centro de Estudos Interdisciplinares é bastante feliz, né? Eu falo como presidente com bastante felicidade, que o nosso evento ele conseguiu congregar mais de 170 trabalhos submetidos ao evento. Nós contamos com a participação de 33 universidades, sejam elas particulares, públicas, né, das mais diversos estados do país. Nós contamos com um trabalho oriundo de 17 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, alocados em várias salas de trabalhos que acontecerão, né, até quarta-feira. Nós contamos também com o apoio de diversos grupos de pesquisa, com cursos de graduação, de pós-graduação, especialmente, né, nessa primeira edição, com aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que foram ou tiveram parte no nosso processo formativo ou que estão com os alunos que estão ligados diretamente ao Centro de Estudos Interdisciplinares. Para as próximas edições, nós queremos ampliar isso, convidar você que fez parte do primeiro seminário a somar conosco no segundo seminário, indicando o seu grupo de pesquisa como apoiador, indicando o curso de graduação também para nos apoiar nessa missão que é divulgar o conhecimento científico a todos e todas. A nossa ideia não é restringir esses debates simplesmente à academia ou a um debate que fica entre nós, pesquisadores. A ideia é que nós possamos, através desses centros de estudos interdisciplinares, alcançar a comunidade e, assim, popularizar a ciência e ampliar uma rede de conhecimento.
Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a presença do professor Ronaldo Bernardino Couvero, diretor da Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, professor Edson Romário Monteiro Paniagua, coordenador do curso de Ciências Sociais e Ciência Política, professora Elisiane, coordenadora do Bacharelado em Direito, professor Muriel Pinto, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, e, claro, ao nosso querido vice-presidente Ricardo Couvero, né, que tem trabalhado incansavelmente para que esse evento pudesse estar acontecendo. Sem deixar de esquecer também de todos aqueles que trabalharam conosco, desde o projeto de pensar um evento online, um desafio para nós também, colocar um evento, né, que nós não esperávamos que teria toda essa proporção, mas que aconteceu com muito êxito, né? Eu deixo aqui o meu agradecimento especial ao Eduardo Lima, que trabalhou de uma maneira muito incansável no evento, para colocar a plataforma no ar, para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Todos os testes também, realizando com os palestrantes e tudo mais. Meu agradecimento à Sabrina, que também esteve presente conosco em todo esse processo. E aos nossos queridos monitores que têm acompanhado todas as atividades. Maria Fernanda, o Eduardo Nola, o Márcio Luciano, a Natália. Então, fica aqui o nosso muito obrigado e esperamos que a todos vocês tenham um bom evento. Neste momento, eu gostaria de convidar os nossos apoiadores para fazerem uma pequena fala, né? Porque o que nos interessa mesmo hoje é ouvir a fala da professora Joana Maria Pedro, que tem muito a nos brindar com o seu conhecimento. De imediato, eu passo a palavra ao vice-presidente, o Ricardo Couvero. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ricardo Couvero, sou vice-presidente do Centro de Estudos Interdisciplinares. Não vou falar muito, pois nosso objetivo também é hoje ouvir a professora Joana Maria Pedro, que irá nos brindar com a sua fala. Obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Neste momento, eu passo a palavra, então, ao professor Edson, do Grande Alegrete para o Brasil todo. Boa noite a todos e a todas. Com prazer que participo desse primeiro seminário online de estudos interdisciplinares, né? E destacar o trabalho que podemos dizer inovador que o Everton e o Ricardo estão fazendo, do ponto de vista de sair de uma, entre aspas, de uma instituição acadêmica e continuar essa trajetória. Isso é um aspecto extremamente relevante e importante. Esse seminário, ele, coincidência ou não, ele está dentro de um momento em que estamos, a grande maioria, não digo isolados, mas conectados, plenamente conectados, mais do que nunca. Então, exatamente, coloca-se um desafio, realizarmos trabalhos acadêmicos, debate, com a mesma qualidade daquele presencial. E posso dizer, pela mesa que participei hoje à tarde, das 14 às 17h30, com 10 trabalhos oriundos de vários estados do Brasil, a extrema qualidade com que esses trabalhos chegaram e o debate ali que foi estabelecido. Então, parabenizo o Everton, Ricardo, ao professor Ronaldo, a professora Elisiane, a professora Muriel, de estarmos juntos. E oxalá que isso é o primeiro passo para outros eventos, e que isso possa ser um modelo exatamente para as nossas graduações. Então, às vezes, buscamos soluções aonde elas estão perto de nós. Elas estão muito perto de nós. E como disse o Everton, assim, como bom alegretense, eu me sinto parte do mundo, mas eu diria assim, o mundo se sente parte de nossa. Então, um bom seminário a todos nós. Estou extremamente feliz e honrado em participar desse evento. Obrigado, professor Edson. Neste momento, eu passo, então, a palavra ao professor Muriel, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. Boa noite, então, a todas e todos. Também parabenizar o grande grupo, né, que tem se dedicado na organização dessa atividade. Nesse momento de isolamento, é muito importante, né, a gente ter um evento acadêmico acontecendo, né, com esse vigor, com vários estudantes e pesquisadores, né, de várias partes do Brasil e do exterior. Muito bem, como o Everton comentou no início,
da atividade, é um momento em que as ciências humanas se destacam no Brasil pela formação de consciência da população, no que diz respeito a vários problemas sociais, econômicos e sanitários que a gente está vivendo no país nesses últimos meses. E um evento desse, acho que só vem a contribuir para a articulação das áreas das ciências humanas e também para demonstrar a importância que as ciências humanas têm no cenário brasileiro, no cenário latino-americano, no que diz respeito a pesquisas e processos de ensino-aprendizagem, né, que se constituem, redes colaborativas de trabalho que se constituem num evento desse. E parabenizar, então, a CENINTER, que é um grupo muito importante, que tem se constituído, né, não só por professores, mas destacar a importância dos estudantes, né, mestrandos, estudantes de graduação, que têm participado desse grupo do CENINTER, que é um grupo muito qualificado, tem contribuído muito para as atividades acadêmicas da Unicamp e da comunidade acadêmica da região toda aqui, da fronteira do Rio Grande do Sul para a Argentina e para o Uruguai. Desejo um bom evento a todos e todas, que possamos aproveitar e construir novos conhecimentos nesses próximos dias. Obrigado, professor Miguel. Neste momento, então, eu passo a fala para a professora doutora Lisiane Saavedra Seuli. Muito boa noite, meus cumprimentos inicialmente ao Centro de Estudos Interdisciplinares, nas pessoas do seu presidente, Everton Ferreira, do seu vice-presidente, Ricardo Couvero. Saúdo o professor Muriel Pinto, que aqui representa a coordenação do mestrado profissional em políticas públicas, professor Edson Paniagua, coordenador do curso de Ciências Sociais e Ciência Política, professor Ronaldo Couvero, diretor do Campo São Borja da Unipampa. Sempre um prazer dividir a mesa com os senhores. E um cordial e especial, né, olá para a professora doutora Joana Maria Pedro, que já está por aí, né, nos brinda com a sua presença virtual, e que tenho certeza vai oportunizar uma noite de muito aprendizado e troca. A todos e todas que participam, nossas boas-vindas. Gostaria de expressar, né, rapidamente um misto de satisfação e de agradecimento pela iniciativa da CENINTER, que nos permite estar aqui hoje discutindo sobre um tema que nos é tão caro, os desafios da pesquisa no contexto contemporâneo. Contexto este que tem exposto de forma mais nítida ainda as desigualdades no acesso aos direitos fundamentais, marca vergonhosa no nosso país, e que na atualidade ganha contornos não somente mais nítidos, mas também mais graves, porque às desigualdades se soma aí o obscurantismo que força sua presença, criando um cenário caótico. E é nesses momentos, né, que o papel dos pesquisadores e das pesquisadoras, em todas as áreas, é requisitado, é de exercício obrigatório, se torna um dever imprescindível para que a sociedade, as comunidades que a compõem, tenham condições, tenham mais chances de enxergar o que está à sua volta, sem tanta neblina, tanta fumaça, utilizando aí uma linguagem figurada, enfim, livre de tantas formas de escolas da ignorância, né, da falta do conhecimento, que têm sido erguidas na atualidade. E quando falo em áreas de pesquisa, um destaque especial para a grande área de humanas, que contempla tantos domínios, né, relegados à ciência de segunda, terceira categoria, né, com status inferiorizado, como se, né, todo o emprego produzido pelas demais, exatas, saúde, enfim, não dependesse das humanas para não ser um desastre. Bom, e aqui eu peço licença para fazer um breve registro do meu lugar de fala, que é o direito, não só, mas principalmente. O ordenamento jurídico, todos e todas devem estar acompanhando, ele tem sido chamado a todo instante para tentar conferir, né, um pouco de coerência ao enfrentamento da pandemia, né, sobretudo na questão de distribuição das competências entre os entes federativos. Esse é apenas um exemplo, então, do quanto humanas e sociais, no caso aqui uma social aplicada, têm sido demandadas. E se olhar para os colegas professores da mesa, né, rapidamente, professor Muriel, da Geografia, difícil enfrentar uma pandemia sem um repensar de territórios, né, mapeamentos, enfim, desigualdades socioespaciais.
professores Edson e Ronaldo, historiadores, e a professora Joana Maria também, com doutorado, né, em História Social. Não é possível fechar os olhos, por exemplo, para as desigualdades que são reforçadas nas relações de gênero, né, um dos campos de estudo da professora. Everton, né, representando aqui a CEINTER, licenciado em Ciências Humanas, temos aqui, né, alguém da educação. Como nós podemos, nesse momento, formatar um retorno das atividades, né, um retorno remoto que não promova mais exclusão? Então, eu faço esses comentários apenas para pontuar sempre, né, por incrível que pareça, estamos em 2020, temos que justificar nossas áreas, né? Então, nessa perspectiva, o curso de Direito da Universidade Federal do Pampa não poderia deixar de apoiar este evento, né, porque se trata de um bacharelado que, na esteira de todas as graduações e pós-graduações que existem nessa unidade acadêmica, se pauta de verdade por uma formação humanística integral, o que passa obrigatoriamente pela interdisciplinaridade. Então, é relevante, repito, que nós pontuemos a importância de todas as áreas e que pensemos em suas perspectivas, seus desafios. Um ótimo evento a todos e todas. Obrigado, professora Elisiane. Neste momento, então, eu passo a fala ao professor Ronaldo, né, diretor do Campus São Borja, para fazer também a sua fala. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma enorme satisfação poder falar algumas ou pequenas palavras iniciais deste primeiro evento interdisciplinar. A primeira questão que eu gostaria de falar é uma palavra chamada coragem. Porque para realizar um evento deste tipo, desta grandeza que ele está, porque eu tive a oportunidade de olhar todos os trabalhos que estão sendo apresentados de maneira oral, né, e também verbal, e nós podemos ter a plena certeza ou a plena convicção, e hoje me reportada pelo professor Edson, no final da tarde, da qualidade dos trabalhos apresentados na mesa do professor. E também tive a oportunidade de fazer a leitura dos trabalhos que estarão na minha mesa, juntamente com a professora Juliane, e a gente pode observar algumas coisas, algumas questões que eu diria que são importantíssimas. Então, por que eu disse coragem? Quando eu falo coragem, eu quero parabenizar o Everton, né, e o Ricardo. Parabenizando os dois, eu parabenizo toda a equipe de trabalho, não é? Se eu disser outros nomes, talvez eu possa me esquecer de alguém que estava com a gente agora há pouco, que era o Dudu, né? Então, eu quero dizer o seguinte: muito obrigado. Obrigado por terem coragem. Obrigado por enfrentar os desafios de fazer um evento interdisciplinar online, ou seja, diretamente. Não é muito fácil. Parece ser fácil ligar o computador, plugar uma webcam e falar. Não é. A necessidade de uma estrutura, a necessidade de pensar toda essa estrutura. E tudo isso, Everton, e falando no seu nome, falando no nome de todos, tudo isso como professor e atualmente como diretor, o campus de São Borja, a direção do campus de São Borja, em nome do Luiz André, em nome do Muriel, nós te agradecemos. Em nome dos coordenadores de curso do nosso campus, nós te agradecemos. Em nome de todos os pesquisadores, nós também te agradecemos. Porque a grande importância, ela está não só na pesquisa em si. Pesquisar, produzir e deixar toda esta produção simplesmente aos livros ou nas revistas, em certos momentos, as revistas ou os livros, as pessoas não têm acesso a tudo isso. Então, a importância do evento desta natureza é que ela permite que o pesquisador, após a sua produção científica, após, vamos dizer assim, a sua produção, não é? Após o seu experimento, ele vai poder, então, colocar à disposição da sociedade. O evento proporciona o debate. Não existe pesquisa sem debate. Não existe pesquisa sem amostragem. Não existe pesquisa sem o quê? Sem a possibilidade da discussão, da réplica e da tréplica. A necessidade
necessidade disso. Por isso que as mesas, por isso que os GTs, os grupos de trabalho, os que coordenam, têm que fomentar essa discussão, pois é ali, naquela discussão, naquela mesa, que muitas vezes o pesquisador se dá conta da necessidade de rever o seu objeto, da necessidade de reavaliar seus processos metodológicos e, novamente, retornar o seu objeto e reaplicar novamente e, com certeza, podendo ter novos resultados. A pesquisa em si ela não termina simplesmente no fato da produção de um artigo, não é? Ou na produção de um capítulo de livro. Toda vez que se produz, e toda vez que se relê, e toda vez que se retorna ao objeto, nós estamos reformulando ele. Então, portanto, não existe pesquisa acabada, não existe nada da produção científica que ela está posta como certa, como verdade absoluta. A todo momento estamos, sim, revendo as nossas pesquisas. Então, eu parabenizo vocês por possibilitar a nós, pesquisadores, e hoje a gente não vai falar muito porque a fala da professora Joana mais tarde, não é? Mas é também de agradecer a todos os nossos coordenadores de curso de graduação do nosso campus, agradecer os professores que estão envolvidos nesse processo. Nós temos palestrantes, nós temos outras diretoras de campus que vai fazer fala, temos a Solange, temos a Jaqueline aí, agradecer ao professor Muriel e a professora Carmen na frente do programa de pós-graduação de políticas públicas, que vem realizando um excelente trabalho, sempre, vamos dizer assim, apontando para nós caminhos necessários para que a gente possa avançar e chegar no campus de São Borja no futuro com um doutorado. Então, parabéns. Eu notei também, tem a Jenny, né, minha aluna de mestrado, de doutorado, né? Uma grande colega venezuelana que hoje está no Brasil, já vi que está presente também. Então, a todos, de coração, um excelente evento, não é? Que a gente possa realizar boas discussões, que a CEINTER possa alavancar os processos de produção de conhecimentos necessários, que a CEINTER possa produzir, assim que possível, livros impressos com o quê? Com um conselho editorial qualificado, que ela possa ter o seu pares na sua revista e que a gente possa caminhar para outros eventos. Um forte abraço a todos, de coração, nosso muito obrigado. Obrigado, professor Ronaldo. Neste momento agora, nós vamos convidar a desfazer essa mesa virtual, porque nós passaremos então a palestra da professora Joana Maria Pedro, que tem como tema o desafio das ciências humanas no tempo presente, né? Particularmente quero deixar aqui o registro da minha admiração pela professora Joana Maria Pedro, né? Eu que venho tentando estudar o gênero, né? Tenho ela como uma referência, assim como o departamento ali da UFSC que tem estudado a questão de gênero há um bom tempo, né? E é uma referência para mim. Me sinto muito honrado, professora, pelo aceite da senhora estar conosco nessa noite e tenho certeza que a sua fala vai nos brindar com muito conhecimento. Obrigado aos professores que estiveram presentes, obrigado ao Ricardo. E agora nós passamos então, convido a professora Jaqueline Carvalho Quadrado para que possa fazer a mediação da fala da professora Joana Maria Pedro e a professora Joana Maria Pedro para fazer a sua fala. Boa noite, então, a todas e todos que estão nos ouvindo, né, no primeiro seminário de estudos interdisciplinares da CEINTER. Primeiramente, então, eu agradeço, né, e cumprimento também a CEINTER em nome do Everton e do Ricardo, e aos demais membros, né, que compuseram a mesa neste primeiro momento. Boa noite, professora Joana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu até iria falar um pouquinho mais, mas os colegas falaram bastante, né, também, e muito bem. A professora Lisiane fez uma excelente abertura, e o professor Ronaldo, os demais também. Mas a professora Joana, então, vai falar, né, sobre os desafios das ciências humanas no tempo presente. E desafios são muitos, né, que estamos nesse momento, como os colegas já falaram anteriormente, né,
alguns dos desafios, mas a professora vai fazer a explanação, né? E após a explanação, já no chat ali, podem fazer as perguntas que nós vamos fazer essa mediação, caso você está fazendo essa mediação. Agradeço a presença, né, também, professor, e conhecê-la, né, pelo vídeo, não pessoalmente, que antes eu já dizia pessoalmente, agora se diz assim, vou conhecê-la aqui pelo vídeo. Também admiro muito seu trabalho, porque eu também estudo gênero, né, e também faço parte das ciências humanas, embora tenha formação em serviço social, mas tenho doutorado em sociologia. Então, eu estou nas duas áreas que tanto agora estão sendo atacadas, né, vamos dizer, e é um desafio para nós, né? Então, eu estou no meio, como se diz, não sei se é no meio, de um lado ou de outro, porque eu tenho essas duas formações, mas é um desafio para nós pensarmos as ciências humanas no tempo presente, no atual governo, né, também nesse contexto de pandemia que está afetando, mas vamos ouvi-la, professora. Então, eu passo a palavra à senhora, sinta-se à vontade, né, aqui nesse espaço agora, que é um espaço virtual. Bem-vinda, a senhora pode iniciar. Então, em primeiro lugar, boa noite a todas, todos e todes também. Eu me sinto muito honrada, eu fiquei muito feliz com o convite, agradeço a apresentação que a doutora Jaqueline fez de mim, e também quero agradecer ao convite que me fizeram para esse primeiro seminário online de estudos interdisciplinares. E quero, primeiro, dar os parabéns também a todas as pessoas que se envolveram neste evento. Eu tenho claro de quanto é difícil e trabalhoso organizar qualquer coisa. Então, quero dar os parabéns a toda a comissão organizadora. Eu vou pedir que passe o slide. Para o próximo slide, por favor. Isso. Eu coloquei aqui uma espécie de índice do que eu vou falar, mas não se assustem que eu não vou falar muito, não. Eu coloquei 7 itens e vocês vão poder acompanhar para ver se eu estou terminando logo ou se ainda vai demorar muito, que coisa chata, ou qualquer coisa assim. Então, eu estou colocando aqui do que eu vou falar. Então, inicialmente, falar primeiro dos desafios do tempo presente e sua complexidade. Em primeiro lugar, quero dizer também de que lugar eu estou falando. Eu sou historiadora, tenho trabalhado com história do tempo presente. Não fiz sempre o tempo todo história do tempo presente, já fiz pesquisas em outros tempos, mas ultimamente minha pesquisa tem se voltado para a história do tempo presente e para a interdisciplinaridade também, uma vez que eu dou aulas no programa de pós-graduação em História e no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas. E trabalhar com gênero é trabalhar de forma interdisciplinar. Então, além de que, quero lembrar também que eu sou uma mulher branca, camada média baixa, originariamente, que utilizou-se do estudo para fazer uma carreira. É desse lugar que eu estou falando. Então, e como historiadora e como pertencente a discussões interdisciplinares, eu quero lembrar de uma discussão que o Frederick Jameson faz sobre a noção de historicidade. Ou seja, a noção do presente como história. O que isso significa? Significa olhar o momento presente que estamos vivendo
de uma maneira desfamiliarizada, desnaturalizada, ou seja, com estranhamento, com um certo distanciamento. É esse distanciamento, olhar com esse distanciamento, que permite o entendimento da época em que vivemos como um momento histórico, que cria historicidade em ações, objetos, personagens, e transforma acontecimentos cotidianos em fatos. Pensar o presente como história é ver que a história está sendo feita hoje, que não existe um destino traçado. Nós podemos fazer prognósticos, podemos lançar previsões, possibilidades, mas nada está dado. Nossas ações hoje têm implicações no futuro. Nossas ações fazem a história. Às vezes a gente tem a impressão de que estamos sendo levados por uma grande correnteza, que não temos força para definir para onde vamos ou para onde queremos ir. Mas é preciso parar e olhar com este distanciamento. E é para isso que as ciências humanas, em geral, nos ajudam. E é por disso que eu vou falar. Por isso eu vou falar também de acontecimentos do presente. Eu agora vou entrar no item 2, os cenários distópicos. Nesse momento, nós estamos vivendo vários cenários. Aliás, nós podemos falar de vários cenários. Eu vou falar primeiro de um cenário distópico e depois de um cenário utópico dos nossos desejos. No cenário distópico, o que a gente vê com essa pandemia, o que a gente prevê do que vai vir com ela, é o aumento da competição, porque nós já estamos vendo isso com a crise econômica. O aumento do enriquecimento de alguns, ou seja, a concentração de riqueza, que a gente já estava vendo e constatando, mas que tende, certamente, nesse cenário distópico, a crescer, a concentrar cada vez mais, na busca de novas tecnologias, o trabalho precarizado, o trabalhador como empresário de si mesmo, o acirramento dos preconceitos, porque quanto menos emprego houver, empregos de qualidade houver, mais os preconceitos são acirrados. E aí as hierarquias se reforçam. Nesse cenário distópico se vê cada vez mais uma separação espacial entre as classes sociais, impedindo a contaminação por parte de pessoas, impedindo a contaminação das pessoas de classe alta em relação às de camadas populares. A substituição da mão de obra por automação, cada vez mais, a redução de recursos para a pesquisa, especialmente a pesquisa básica e das ciências humanas. Quando a gente vê esse cenário distópico, a gente não está falando no vazio. Há mais tempo nós temos vivido perdas de direitos e precarização de trabalho. Eu vou lembrar de algumas dessas perdas, só para a gente lembrar. Eu sei que vocês sabem, mas é bom a gente lembrar para poder argumentar e perceber o que a gente pode fazer. Como eu dizia, nós caminhamos para um cenário distópico no Brasil também.
e em outros países, não só aqui. Eu pediria que virasse o slide, por favor. Essa cena que vocês estão vendo foi a cena de euforia e de festa que aconteceu na Câmara dos Deputados no dia 26 de abril de 2017, quando foi aprovada a reforma da CLT na Câmara dos Deputados. Depois ainda foi para o Senado e etc. Mas o ano foi 2017, de qualquer maneira. Esse ano marca a redução de direito dos trabalhadores. Essa reforma estabeleceu várias precariedades. Eu não vou listar todas, eu escolhi algumas. A prevalência da negociação entre patrões e empregados, e não mais a exigência do sindicato. A criação do trabalho intermitente é aquela que o sujeito fica à disposição do patrão. O trabalho por produção, que não precisa mais ter o salário mínimo como base. E o caso da perda, em caso de perda de processo, o trabalhador que estiver processando o patrão tem que pagar as custas do processo. Além, claro, de desaparecimento da obrigatoriedade do imposto sindical, que ajudava os sindicatos a garantir direitos, uma série de outras coisas que eu não vou citar. Eu listei essas, porque elas têm uma implicação muito séria. É bom lembrar que a lei da terceirização de atividades afins já tinha sido aprovada em março de 2017. Portanto, 2017 está na história como um momento de muita precarização, de estabelecimento de muita precarização, de um futuro de precarização. Em 2019, nós temos a reforma da Previdência, aprovada pela PEC 06, que fez uma grande reforma. Eu vou também citar somente alguns itens. Estabeleceu 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem como idade mínima para a aposentadoria. E ainda reduziu de 80% para 60% a média dos salários. Ou seja, se você quiser chegar a mais, vai ter que trabalhar mais, muito mais, excedendo os tempos e as exigências. Junto com tudo isso, nós temos uma coisa que a gente tem chamado de anti-intelectualismo, que vem crescendo. Não é? Lembro que reforma da CLT, reforma da Previdência, tudo isso não é só Brasil também. Isto é internacional. A Espanha já tinha feito a sua reforma da Previdência, aliás, a sua reforma da CLT antes. A reforma da Previdência na França causou inúmeras, imensas manifestações. Eles não conseguiram fazer o que queriam. Mas em todos os países há essa tentativa de redução, de mudança. Esse anti-intelectualismo também não é só brasileiro. E representa o crescimento de fundamentalismos religiosos, que se junta com a defesa do e a expansão do criacionismo, do terraplanismo, por mais engraçado que isso possa parecer, e até a Terra. De repente, parece que se tornou o centro do universo, deslocando o heliocentrismo, sendo substituído pelo geocentrismo. Olhem só. Ainda temos os negacionismos. Como historiadora, tenho lidado com isso. Temos lidado com isso. Eu fui presidente da Associação Nacional de História e vivíamos criando explicações, tentando explicar coisas que para nós pareciam óbvias.
Eu vou citar alguns dos negacionismos. Se nega as mortes da Inquisição. Há mais tempo, hein? Tem havido essa tentativa de negação. Temos visto a negação do Holocausto. Dizem, não, no caso da Inquisição, dizem que não foram tantas mortes assim, e que foi muito mais mortes feitas pela Reforma do que pela Igreja Católica. No Holocausto, dizem que são prisioneiros, campos de prisioneiros, e que não havia este plano de eliminação de pessoas. Vemos a negação do genocídio indígena, que, aliás, não é só no Brasil, em Portugal, tem gente dizendo que o que fizeram na América e na África foi levar a civilização, e não genocídio. O que fizeram com a escravidão africana, de africanos, é negado. Inclusive, há quem diga, e vocês sabem quem, que foi uma bênção, não é? Negam a ditadura militar. Afirmam ser uma revolução. E, atualmente, a pandemia está sendo negada, não é? Afinal de contas, é só uma gripezinha. É interessante como tem prevalecido aquilo que elas não querem acreditar, passam a dizer que é uma questão de opinião, desqualificando conhecimentos há muito tempo acumulados, conhecimentos que são resultados de pesquisa séria e comprovada. Claro que eu não posso deixar de lembrar aquilo que eu já estava dizendo, que estamos vivendo uma grande onda de direita, uma direita popular, que se juntou com uma elite conservadora, que sempre governou esse país, que promete colocar o Brasil nos trilhos, mesmo que esses trilhos caminhem para a direção de um lugar onde o trabalho será cada vez mais desvalorizado, onde os que trabalharem certamente não irão se aposentar, onde nos vendem a ideia de que seremos nossos próprios patrões. Certamente teremos que, como novos patrões, inventar um novo sindicato patronal, só para ser irônica. Seremos nossos próprios agenciadores de mão de obra? Pagaremos nossa contribuição para a aposentadoria numa empresa que, se for à falência, nos deixará, evidentemente, desprotegidas? Nessa nova sociedade, que já existe em vários países, inclusive em vários lugares do país, no interior de várias famílias, mesmo na classe média, os corpos abjetos crescem em número a cada dia. Corpos abjetos, seguindo uma definição de Judith Butler, no livro Corpos que Importam, são aqueles que, quando ficam doentes, não importam. Quando morrem no tiroteio entre gangues, quando fazem parte das próprias gangues, quando encontram-se em situação de dependência química, quando vão à falência porque, como empresários de si próprios, não conseguem vender seu trabalho por um preço que lhes permita sobreviver e pagar seguro de saúde, seguro de aposentadoria, e ficam completamente desprotegidos. Esses corpos, quando morrem, a classe média que ainda não faliu, não se reconhece neles. Aquele Mbembe chama tudo isso de necropolítica, para diferenciar da biopolítica de Michel Foucault.
esses corpos abjetos nós conhecemos. São principalmente negros, mulheres, LGBTQI+, corpos com deficiência. São esses os corpos que têm sido considerados abjetos. E nesse cenário distópico, vão crescer em número, certamente. Ensinaram-nos por muito tempo que deveríamos trabalhar muito, que nossa honra estava no trabalho, que a ciência iria encontrar formas de nos livrar dos trabalhos pesados e difíceis, e que no futuro que nunca chegou, trabalharíamos menos. Mas não teríamos os salários reduzidos, não. Teríamos mais tempo para lazer, para a arte, para as amizades. Eu sinto muito. Essa utopia não se realizou. Temos ao contrário. E isso não está fazendo muita diferença entre os países desenvolvidos ou em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como se usava essa terminologia nos anos 80 e 70. Não faz diferença. Em todos os lugares a gente encontra isso. O que temos hoje é uma desnacionalização completa da produção. O trabalho necessário para fazer os produtos é realizado por pessoas que trabalham, muitas vezes, em condições análogas à escravidão. Modernização das relações de trabalho tornou-se retirar direitos de trabalhadores. Para ter um emprego, as pessoas terão que aceitar o que lhes oferecerem? O que se garantiu com a flexibilização do trabalho terceirizado, com a reforma da CLT e da Previdência, foi a precarização crescente do trabalho dos brasileiros. Este é, infelizmente, um movimento internacional. O trabalho que fabrica nossas roupas, sapatos, carros, até alimentos, tem sido, e a entrega deles, nessa pandemia, cada vez mais precarizado. Todas essas reflexões desta distopia que eu estou trazendo, e que estou falando de coisas que vocês já sabem, vem de um saber que tem sido acumulado pela área das ciências humanas. A sociologia, a filosofia, a antropologia, a história, a geografia. Esta área do conhecimento, que faz refletir, se tornou incômoda. Nós nos tornamos profetas malditas, profetas do Apocalipse. Parece que é isso que eu estou fazendo aqui, não é? Mas eu juro que eu vou também criar um panorama de utopia no final. Por favor, não desanimem. E nesse movimento todo nós temos essa... Eu já estou no item 3, tá? Esse momento de desqualificação das ciências humanas e sociais aplicadas. Eu começo lembrando que as ciências humanas é um acontecimento na ordem do saber, como diria o Foucault, naquele livro As Palavras e as Coisas. Não existia antes do século XIX. Não foi uma evolução do pensamento, foi um acontecimento. Enfim, o homem, a mulher, o ser humano, como objeto de conhecimento, não existia antes do século XIX. As ciências humanas são, portanto, na longa duração, uma novidade. E essa novidade veio com a industrialização,
com a divisão internacional do trabalho, com o comércio, com a divisão internacional, com a expansão do comércio, com a urbanização. É interessante lembrar que muitos conhecimentos práticos do passado se transformaram em profissão com a industrialização, com a expansão do comércio. Vamos lembrar as engenharias. Era um conhecimento prático que foi se especializando e se criou. Dou esse exemplo apenas para lembrar que todas elas têm, de uma maneira ou de outra, o surgimento como profissão, como especialização, como um conhecimento no final do século XVIII e início do século XIX. Mas eu estava querendo falar sobre a desqualificação das ciências humanas e sociais aplicadas. Quero incluir as duas, tá? Essas áreas, essa grande área. E aí eu vou pedir para mudar o slide. Pois é. Essa notícia é de 2017. O ministro da Educação australiano, Christopher Pyne, aprovou a substituição das disciplinas de História e Geografia como obrigatórias, que eram obrigatórias, por programas de software. O plano é que as escolas públicas da Austrália começassem a ensinar linguagem de programação para alunos a partir do 5º ano escolar, indo até o último ano do ensino médio. E ele dizia: escolas devem ter ensino de alta qualidade em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E é de extrema importância para o futuro econômico da nação. Mas, para quem não sabe, o sistema de ensino da Austrália permite que os alunos escolham a maioria das matérias nos últimos anos do ensino médio. Eles podem optar por artes, fotografia e até culinária. As matérias de História e Geografia, sim, deixaram de ser obrigatórias, mas não deixaram de existir. Qualquer semelhança com a reforma de ensino médio feita recentemente no Brasil não é mera coincidência. A ideia é que é mesmo essa, preparar para o trabalho. É entender, desta maneira, que o ensino superior é para poucos, que o ensino médio deve direcionar para o trabalho, de preferência para a área tecnológica. Assim, refletir, pensar o mundo que vivemos, como faz a área de ciências humanas e sociais aplicadas, não vai garantir boa formação para o trabalho. É considerada perda de tempo. Enfim, formação de gente que questiona, que incomoda porque pensa. Mas não é só a Austrália que tem isso. Eu vou dar um outro exemplo. Pode mudar o slide? Por favor? Isso, obrigada. Então, o Japão também. Essa notícia é de 2015. Em 2015, diversos cursos das ciências sociais, humanas e sociais foram cancelados no Japão em função de uma recomendação para que as universidades tenham áreas que contemplem, dizia o ministro da época, necessidades da sociedade, ou seja, humanas não é considerado. Das 60 universidades nacionais que oferecem cursos nessas disciplinas, 26 já haviam confirmado que iriam cancelar ou reduzir essas matérias. Aliás, lá, por muito tempo, professores das áreas de humanas ganhavam menos, salários menor do que os que davam aula em áreas consideradas prioritárias. A ação aconteceu depois que o ministro da Educação, gente, eu não sei falar japonês, mas é Hakuban Shimomura, qualquer coisa assim, enviou uma carta a 86 universidades nacionais do Japão, pedindo para que tomem ações para abolir organizações, ciências sociais e humanas.
e que contemplem aquilo que eles consideram as necessidades da sociedade. É bom lembrar que nem todas as universidades obedeceram, as melhores universidades, inclusive, não seguiram essa recomendação. Eu digo mais. Essa recomendação foi considerada como anti-intelectual e rechaçada pelas melhores universidades japonesas. É claro que ela estava sendo feita num momento de redução de recursos para as universidades. Era uma forma de economizar dinheiro com as universidades. Lembro, porém, que, felizmente, neste ano de 2020, o Japão voltou atrás e passou a direcionar mais investimentos para as ciências humanas, porque entende que aquilo que acontece, desde uma pandemia até uma nova tecnologia, ou uma velha, ou uma tecnologia que está em desaparecimento, ou seja lá o que for, precisa ser refletida, precisa ser pesquisada. As ciências humanas importam, sim. Eles voltaram atrás nesta decisão. Isto aconteceu em 2020. Então, isso que eu falei para vocês sobre essa redução dos recursos para as ciências humanas que aconteceu no Japão em 2015, está dentro de um grande arco de redução de recursos para as universidades. Não é só no Brasil que as empresas são desoneradas de pagamento dos impostos. A competição entre elas faz com que elas cada vez mais exijam dos governos redução de taxações. Isso implica em menor recurso para o Estado, em menor recurso para diferentes atividades. E por mais que as universidades, em diferentes lugares do mundo, sejam consideradas particulares e que as pessoas paguem para estudar, sempre tem recursos públicos nelas. Universidade nenhuma consegue sobreviver unicamente de recursos privados, de pagamentos de anuidades, como eles dizem. Então, só para lembrar que há este processo de redução de recursos para as universidades e para a ciência de maneira geral e com piora na relação com as ciências humanas. Algo que vocês já sabem que nós estamos usando para refletir isso. Pode virar, por favor? Próxima. Eu estou trazendo aqui uma notícia de 2016, que na Argentina aconteceu em 2016 uma manifestação contra o corte de 60% do orçamento para a ciência. Pode virar mais um? Aqui é uma outra de uma marcha para a ciência nos Estados Unidos, logo após a tomada, quando o Trump assumiu o governo e houve uma marcha da ciência por causa das ameaças de corte de recursos na ciência. Pode virar mais um? Então, essa aí é uma marcha da ciência em Boston também. Ou seja, não é só no Brasil, não é só no Japão, isso é internacional. Mais um, por favor. Então, aqui eu estou trazendo como o próprio Trump fez isso assim que assumiu. Ou seja, aumentou os gastos militares e derrubou os gastos orçamentários, meio ambiente, ciência e pobreza. E todo mundo sabe que, inclusive, ele destruiu o Obamacare, que era um plano de saúde que nem se compara com o SUS que nós temos no Brasil, para a gente não se queixar muito do Brasil, né? Mas, mesmo assim, ele derrubou o Obamacare.
Ou seja, nem isso ele deixou. Não foi à toa, não é à toa que a gente vê nos Estados Unidos uma mortalidade imensa, principalmente da população negra, principalmente da população pobre. Então, eu estava falando sobre o que aconteceu. O plano do presidente americano para 2018, por exemplo, era tirar todos esses recursos. E ainda, tirar recursos da ajuda internacional, do combate ao aquecimento global, das iniciativas que beneficiavam americanos pobres, dando prioridade, como eu disse, aos gastos militares e de segurança interna. Ele também, como outros governantes, ameaçou cortar fundos federais de universidades. Ficou famoso um caso que aconteceu com a Universidade de Berkeley, quando um jornalista e empresário britânico, Milo Yiannopoulos, foi fazer uma palestra em Berkeley. Ele, que é um jornalista super conservador e ainda muito acusado de preconceito, ao ir fazer essa palestra em Berkeley, acabou tendo seu evento cancelado porque uma multidão de 1.500 pessoas se reuniu no campus. Hoje em dia não conseguiria fazer, né? Com a pandemia, talvez, não conseguisse, para protestar contra a visita deste jornalista. O protesto acabou ficando violento, os manifestantes chegaram a quebrar janelas, houve lançamento de bombas de fumaça, acenderam uma fogueira, e por medidas de segurança, então, a palestra foi cancelada. O que é que o senhor presidente de lá fez? Ele ameaçou que se Berkeley não permitia liberdade de expressão e praticava violência, que ele iria reduzir os recursos desta universidade. Enfim, este jornalista, como eu estava dizendo, ele é reconhecido por fazer comentários racistas, misóginos, antimuçulmanos, supremacistas. Os estudantes e professores de Berkeley tinham mais que razão para fazer esse manifesto. E não é a primeira vez que ele se envolve em polêmicas, e outras universidades também cancelaram suas aparições por conta de protestos de estudantes que geraram debates. Claro, nós também temos corte para a ciência no Brasil. Pode virar mais um slide? Esse aqui é um artigo que saiu na Nature em 2017 e mostrava o corte. Como vocês estão vendo, a redução dos recursos para a ciência de maneira geral está caindo significativamente. E eu queria ainda lembrar que o ex-ministro da Educação, que a gente diz que bom que é ex, né? Afirmou que ciências humanas, na verdade, ele falou em filosofia, sociologia, antropologia. Se alguém quiser fazer esse curso, deveria ir para uma universidade paga, porque, afinal de contas, fazer esse tipo de curso numa universidade pública com dinheiro de impostos, não. Não com recursos públicos.
Na mesma ocasião, o atual presidente apoiou a afirmação e se referiu às ciências humanas como um todo, confirmando a fala do que bom ex-ministro. Tem mais. Vimos no Brasil a retirada de disciplinas como obrigatórias no ensino médio. Só ficou português e matemática. As outras saíram todas. Nessa, dançaram todas as ciências humanas. Acho que você pode virar de novo. Meio que eu estou colocando aqui o que eu já disse, tá? Redução de recursos para pesquisa em geral, para básicas, retirada de disciplinas no ensino médio e fundamental, e vários países estão retirando. Deixa por aí mais um pouquinho, fique aí. E eu queria agora falar, ainda dentro dessa discussão da desqualificação das ciências humanas, vocês estão vendo que eu estou vindo para o presente, de uma portaria que saiu no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 19 de março de 2020, e depois revisada por uma outra portaria em 27 de março deste mesmo ano de 2020. Nesta portaria, ficaram definidas as áreas prioritárias para investimento em pesquisa. E isso valeria para todos. CNPq, Fundep, para todos. FINEP. Eles estabeleceram como prioridade recursos que iriam para áreas estratégia, eles chamam de tecnologias estratégicas, que seriam espacial, nuclear, cibernética, segurança pública e fronteira. É, na verdade, estudos com a questão da segurança. Segunda área. Tecnologias habilitadoras. O que eles querem dizer com isso? Inteligência artificial, internet das coisas, materiais avançados, biotecnologia, nanotecnologia. Terceira, tecnologias de produção. Coisas que contemplem a indústria, o agronegócio, as comunicações, a infraestrutura e os serviços. Quarto, tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Cidades inteligentes e sustentáveis, energias renováveis, bioeconomia, tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, tratamento da poluição, monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e ambientais, preservação ambiental. E, por último, tecnologias de qualidade de vida, saúde, saneamento básico, segurança hídrica e tecnologias assistivas. E onde ficam as humanas? Eles dizem o quê? Que aliás, e as humanas e as básicas? Pesquisas básicas, humanas e ciências sociais aplicadas, só aquelas que contribuam para o desenvolvimento dessas áreas. Enfim, e alertam que todos os órgãos financiadores irão exigir prioridade para essas pesquisas. Tanto que o PIBIC de agora, pelo menos na nossa universidade, quem é das humanas e que não está ligado a qualquer uma dessas áreas, mesmo porque quando foi feito o pedido, a gente nem sabia disso, somente os recursos próprios da universidade é que poderão contemplar bolsas de iniciação científica das áreas humanas, que não estejam dentro
destas prioridades. A gente sempre disse que o bom de trabalhar com pesquisa na área pública, a pesquisa com recursos públicos, tem a vantagem de não ter como final o lucro. A gente sempre fez questão e continua fazendo questão de que recursos de pesquisa venham do público, sejam recursos públicos, para não nos colocar em camisas de força, porque a pesquisa básica ou a pesquisa das ciências humanas, ou seja lá de que área, das engenharias, da biologia, da química, de qualquer área, ela não sabe se vai ser aproveitada amanhã. A pesquisa básica, por exemplo, é o tipo da pesquisa que você faz sem um resultado efetivo e prático imediato. É com a pesquisa básica que você constrói coisas, você tem ilações, você tem questões a fazer para outras pesquisas que vão dar um resultado futuro, não necessariamente lucro. E agora, com a definição dessas áreas prioritárias e o significado de que não vai ter recursos públicos para outras coisas que não essas, significa que os recursos públicos agora estão numa camisa de força. Então, a situação não está boa para as áreas humanas, para as ciências básicas, para as ciências humanas e sociais aplicadas. Aí vocês vão dizer, mas basta ter criatividade, a gente vai fazer projeto para essas áreas. Eu continuo lembrando, quando você estabelece, uma coisa é você estabelecer prioridades. Eu já fui pró-reitora de pós-graduação, eu já participei de comitê na CAPES, no CNPq, e eu me lembro que quando se queria criar alguma prioridade, se estabelecia um edital específico para aquela área. Mas o recurso continuava disponível para todas as áreas como um todo. E agora não. Vejam qual é a diferença. Quem não estiver dentro dessas áreas está completamente fora de qualquer recurso que queira ter para fazer pesquisa. Isso é muito grave. Para as ciências humanas e sociais aplicadas e para a pesquisa básica como um todo, é um desastre completo. Mas, como eu disse a vocês, eu não vou ficar somente nesse panorama distópico. Embora essas linhas que a gente está vendo parecem nos levar nesse caminho. Porque também eu quero pensar uma questão, um cenário utópico pós-pandemia e vou procurar trazer pelo menos alguns dados para a gente pensar sobre isso, para ninguém ir dormir completamente desanimado. Primeiro, quero começar com a própria pandemia. Essa pandemia, ela, em princípio, ela contamina independentemente da classe, raça, etnia, gênero, idade, sexualidade, capacidade. Mas não é verdade também. Porque nós sabemos que as pessoas mais precarizadas, morando em lugares sem infraestrutura básica de saneamento, as pessoas mais pobres, as pessoas mais idosas, eu sou grupo de risco, tem maior perigo de falecimento ou de ter sérias consequências com essa pandemia. Por outro lado, há a constatação da necessidade
de infraestrutura básica de saneamento público para todos, de políticas públicas de renda mínima para todos, de educação, saúde e segurança pública com qualidade, gratuita, pública, porque público não necessariamente é gratuito. As universidades norte-americanas é um exemplo. A pandemia pode nos trazer este panorama. Claro, vai ser preciso muita briga, entre elas a taxação de grandes fortunas, não é mesmo? E como ficam as ciências humanas em tudo isso? Eu acho que as ciências humanas têm um papel importantíssimo. Primeiro, mostrar como esta própria pandemia tem consequências as mais diversas. Como já dizia na mesa redonda uma das pessoas que estava falando. Ela tem implicações em diferentes campos do conhecimento. E as áreas humanas têm feito um trabalho interdisciplinar muito efetivo. E é nesse caminho que eu quero seguir. Também um cenário que já vem de longa data e que pode nos ajudar neste momento. Eu quero falar agora do crescimento e da consolidação, eu estou no item 5, da interdisciplinaridade, como um panorama bom. Algo que já vem crescendo. A interdisciplinaridade vem crescendo. Eu quero lembrar as provas do Enem, que não são por disciplina, como história, geografia, sociologia, filosofia. Não. Área por área, pelas áreas humanas. A pós-graduação interdisciplinar é a que tem mais crescido nas áreas da CAPES. E novas áreas do conhecimento têm sido criadas por conta da junção que acaba por criar novos conhecimentos. E a própria CAPES tem refletido sobre isso. Além disso, cada vez mais têm surgido universidades interdisciplinares. Eu disse há pouco que a pós-graduação que mais cresce na CAPES é a área interdisciplinar. Tanto que ela se dividiu em tecnológicas, humanas e da saúde, em áreas. A própria CAPES tentou, para conter esse crescimento, tentou direcionar alguns programas, algumas propostas de programa para cursos disciplinares. Eu queria lembrar de universidades interdisciplinares. A UFABC já nasceu interdisciplinar. A UNILA, interdisciplinar. Novos cursos de graduação interdisciplinares têm surgido. A própria UFSC, onde eu trabalho, Joinville, criou um curso interdisciplinar chamado Engenharia da Locomoção. Muito importante. A Universidade de São João del Rei tem um bacharelado, por exemplo, em Ciências Humanas. A Unipampa, eu fui atrás de vocês, fui olhar o site da Unipampa e eu vi, encantada, que vocês têm curso de graduação em Ciências Humanas, vocês têm especialização em várias áreas que são interdisciplinares, como em práticas de comunicação não violenta e cultura da paz. Isso é uma especialização interdisciplinar. História e cultura africana, afro-brasileira e indígena é interdisciplinar, obviamente. Isso para citar uma entre elas. Direitos humanos e cidadania, educação e diversidade cultural, e tem até um doutorado em educação em ciência, química da vida e saúde. Enfim, a Unipampa é um exemplo de universidade que tem feito
muitos cursos interdisciplinares. E as ciências humanas têm caminhado nessa direção. E eu tenho visto o crescimento e o aparecimento de muitos novos periódicos que optam pela interdisciplinaridade. Quando eu estava no CNPq, o CNPq exigiu que nós definíssemos, e eu estava na área de história, avaliando projetos e bolsas. E uma das exigências que o CNPq fez naquela ocasião foi de que a gente definisse o que nós entendíamos por projetos interdisciplinares, mesmo nas áreas disciplinares. Vários editais têm surgido, tanto na CAPES, como no CNPq, como no FINEP, e como nas próprias fundações estaduais, projetos que exigem pesquisas interdisciplinares. Um último projeto de ciências humanas e sociais aplicadas foi assim, interdisciplinar. Eu tenho visto muitas possibilidades de iniciativas inovadoras. E a interdisciplinaridade é certamente o caminho do futuro, e os programas precisam valorizar esse potencial. Isso não significa que os cursos disciplinares irão desaparecer. Pelo contrário. É quando a gente tem disciplinas fortes que nós conseguimos pensar interdisciplinarmente. Eu estou dizendo isso porque alguns programas... Eu fiz parte da criação de um curso interdisciplinar na UFSC. E eu lembro que alguns cursos disciplinares ficaram com muito medo de que a existência desse curso pudesse esvaziar aqueles disciplinares, quando, na verdade, isso não aconteceu. E uma das coisas que se pode e deve fazer para cada vez mais explorar essas iniciativas inovadoras é criar projetos que envolvam questões cujas soluções só podem ser interdisciplinares. E eu vou dizer, o nosso desafio vai ser cada vez mais ultrapassar as ciências humanas e sociais e criar projetos que juntem as áreas humanas, sociais aplicadas, a saúde, a área tecnológica e assim por diante. Ultrapassar as linhas que separam. Fazer publicações em parcerias interdisciplinares. É claro, eu queria que você passasse, eu me esqueci de pedir para passar o slide. É que eu tinha uma brincadeira aqui. Essa brincadeira aí é porque há uma desqualificação das áreas humanas, e uma das coisas que se costuma dizer é que o povo de humanas não sabe fazer miçanga. E aí tem dois estudantes, um das exatas e um das humanas, fazendo a interpretação da imagem acima. E vocês percebem o que eles estão dizendo, né? As humanas acham que quer dizer, isso é uma piada, né, gente? Que o sujeito levou uma flechada, enquanto o das exatas está percebendo que o que ele está discutindo ali é o equilíbrio na água. Pode virar, por favor? Aquilo que eu estava dizendo estava tudo no PowerPoint e eu esqueci de colocar. Mas acho que eu já falei de tudo isso, que é uma área que mais cresce, que novas áreas de avaliação se criam por causa da interdisciplinaridade, que há novos cursos de graduação interdisciplinar e que as provas do Enem também são por área, não por disciplinas. Pode virar mais um? Como vocês veem, eu esqueci de pedir
para virar os slides. Mas, então, que a interdisciplinaridade é o caminho do futuro, isso aí a gente já falou, criar projetos que envolvam questões, publicações, então eu parei aí. Pode virar mais um, por favor. Dificuldades a serem enfrentadas. Pois é. Existe uma arrogância e uma insegurança disciplinar. Não é fácil lidar com isso. Os programas, principalmente de pós-graduação e de graduação, né, que vão lidar com áreas interdisciplinares, com gente de diferentes áreas disciplinares, vão encontrar colegas que se refugiam no seu conhecimento disciplinar, dizendo, não, mas na minha área é diferente. Eu chamo isso de arrogância disciplinar. É preciso se abrir para valorizar o conhecimento do outro. É preciso ver que o seu conhecimento da sua disciplina é tão importante quanto o do outro. E mais, se prontificar a aprender. Por isso, nós sempre sugerimos aulas partilhadas, orientação de trabalho partilhado. É o momento em que você aprende que muitas da língua que você usa, porque as disciplinas têm uma língua própria, um jargão próprio. Tem outro nome na outra disciplina. É muito importante compreender a língua científica da outra área, da outra disciplina. Pode virar mais um? Então, eu estou trazendo alguns temas aqui que ultrapassam as áreas. A formação humana, a educação é por si mesma interdisciplinar. Quem estuda políticas públicas precisa ser interdisciplinar. A produção do espaço não dá para ser pensado de outra maneira, senão interdisciplinarmente. A mesma coisa os processos socioculturais. As instituições, você quer coisa mais interdisciplinar? Discutir gênero só de maneira interdisciplinar. Religião, juventude, tudo isso e muito mais, você tem que pensar de forma interdisciplinar. Então, e ainda, para além das ciências humanas, você tem a interdisciplinaridade, precisa estar presente na formação, nas políticas públicas, na produção de espaço, nas instituições, no gênero, nas religiões, na juventude. Você não estuda juventude sem ser de forma interdisciplinar. A religião, você não consegue estudar sem ser de forma interdisciplinar. Tudo isso ultrapassa a questão de gênero, a questão disciplinar. Pode virar de novo, por favor? Eu estou trazendo aqui alguns exemplos de projetos interdisciplinares. O projeto que une, por exemplo, design, educação e gênero. Vou dar alguns exemplos. Gênero em jogos eletrônicos.
na decoração de ambientes domésticos, nos desenhos animados. Gênero, meio ambiente e tecnologia. A constituição de padrões de sustentabilidade nas empresas de TI. Saúde, história e educação. Apropriação das discussões feministas nos manuais de medicina. É um exemplo de projeto interdisciplinar. Gênero, sexualidade, saúde, jogos LGBT, a homofobia, o rendimento dos atletas, tudo isso é interdisciplinar. As políticas para o gênero, a apropriação, o uso da categoria homofobia pelas políticas públicas, a tramitação de leis sobre uniões homoafetivas, tudo isso é interdisciplinar. Pode, por favor, continuar? Eu trouxe aqui, que costumam dizer que as ciências humanas costumam fazer miçangas, não é? Pois é. Na verdade, que o conhecimento ele precisa destas discussões interdisciplinares para serem feitos. E pode virar, por favor? Pois é, eu trouxe aí uma galera, ensinar a galera das miçangas a valorizar as ciências humanas e sociais aplicadas. Pode virar mais uma? Então, eu estou trazendo aqui uma citação do Hector Leis, um ponto de cruzamento entre atividades disciplinares e interdisciplinares com lógicas diferentes. Ela tem a ver com a procura de um equilíbrio entre a análise fragmentada e a síntese simplificadora, assim como entre as visões marcadas pela lógica racional, instrumental e subjetiva. Por último, ela tem a ver não apenas com o trabalho de equipe, mas também individual. Pode virar, por favor? Então, o que é interdisciplinaridade? Um ponto de cruzamento entre atividades disciplinares e interdisciplinares com lógicas diferentes. Ela tem a ver com a procura de um equilíbrio entre análise fragmentada, síntese simplificadora, assim como entre visões marcadas pela lógica racional, instrumental e subjetiva.
Bom, professora, eu creio que encerrou. Tem algum mais comentário? Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Ótimo. Agradeço a explanação, foi excelente. Eu estava aqui anotando no meu caderno, assim, fazendo, claro, com anotações rápidas, mas deu mais de 6 páginas, e tanto tempo que eu não escrevi, começou a doer o meu pulso aqui, porque então, você achei muito interessante a fala que eu fui pegando, né, porque eu adoro anotar também, né, quando tem uma palestra. Mas vários pontos ali são interessantes, né, dos desafios que você apontou, né, dessas dificuldades, mas também as utopias, né, o que é possível fazer, né, isso também me deixou, assim, feliz, né, porque a gente tem que ter esperança, né, sempre essa esperança e, como disse, né, não ir para casa, né, ou estamos em casa, né, não dormir com aquela sensação, meu Deus, né, esse mundo assim, tão distópico, com tanta coisa, o que é possível fazer, né, mas é possível, né, e já estamos fazendo, que é a questão interdisciplinar. Penso que em muitos lugares, como você citou, né, e até na Unipampa, além do curso dos cursos que você citou, nós temos uma proposta de mestrado interdisciplinar, do próprio que saindo do curso de Ciências Humanas, de graduação. É uma proposta que foi apresentada esse ano, mas parou também na CAPES, né, devido a essas mudanças, que não vai ter análise, né. Mas estamos trabalhando também nessa lógica interdisciplinar, e isso tem sido muito produtivo para nós, né, enquanto professores, e para os alunos também.